Você vai aprender física, eu garanto. Uma esfera metálica A de raio R e eletrizada com carga Q é colocada em contato com outra esfera metálica B de raio R inicialmente neutra, através de um fio condutor fino de pequena resistência. Após o contato, devemos ter necessariamente fé. Lembra que quando você coloca dois corpos em contato através de um fio condutor, ao longo desses dois corpos e do fio vai haver uma troca de cargas enquanto houver uma diferença de potencial entre os corpos. Essa diferença de potencial, à medida que os portadores de carga se deslocam, vai ficando menor até que haja um equilíbrio eletrostático entre esses corpos. Na hora que esse equilíbrio é atingido, os dois corpos passam a ter o mesmo potencial e cessa o fluxo de portadores de carga. Então, depois que a gente faz o contato, após o contato, a gente vai encontrar que o potencial elétrico na esfera A se torna igual ao potencial elétrico na esfera B. Ives, isso significa que a quantidade de carga em A e B é a mesma? Não necessariamente, fera. A quantidade de carga que cada esfera vai acumular vai depender do raio dessa esfera. Se as duas esferas tiverem raios iguais, aí sim a carga total se distribui igualmente. Caso não, aquela de raio maior vai também ter a maior quantidade da carga. Mas a quantidade de carga pode até ser diferente, só que os potenciais serão necessariamente iguais quando se atingir o equilíbrio eletrostático. Por isso, a alternativa correta é a da letra B, que diz que o potencial elétrico da esfera A vai ser igual ao potencial elétrico da esfera B. Alternativa correta B, B de boazinha, tranquila demais. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma esfera metálica de raio R1 igual a 5 centímetros está carregada com 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Outra esfera metálica de raio igual a 15 centímetros está inicialmente descarregada. Se as duas esferas são conectadas eletricamente, podemos afirmar que... Fera, para resolver esse tipo de questão é muito simples. É só lembrar que no final, quando atingir o equilíbrio estático, a quantidade de carga é proporcional ao raio. Então Q1 está para R1, Q2 está para R2, Q3 para R3. E uma propriedade matemática é que quando eu tenho essas proporções, a soma dos antecedentes é proporcional à soma dos consequentes. E aí, para calcular quem é Q1, é só passar o R1 multiplicando. Então, eu tenho que a carga na esfera 1 é o raio 1 vezes o somatório das cargas sobre o somatório dos raios. E aqui uma informação que é importante. Se o raio estiver em centímetro e a soma dos raios estiver em centímetro, não precisa mudar de unidades. Agora, se um estiver em centímetros e outro em metros, precisa. No caso, a esfera 1 tem raio 5. A soma das cargas é a carga que a esfera 1 tinha mais 0, já que a outra estava descarregada, ou seja, é a própria carga que a esfera 1 tinha, 4 vezes 10 elevado a menos 3. E a soma dos raios é 5 do raio 1 com 15 do raio 2. Como está centímetro, centímetro, eu não preciso transformar. 5 vezes 4 é 20, dividido por 20 dá 1. 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Isso na esfera de raio menor. A esfera de raio maior vai ficar com a quantidade de carga Q2, que é R2, que multiplica a soma das cargas sobre a soma dos raios. O raio da esfera 2 é 15
Isso vai multiplicar a quantidade de carga que tinha no todo, que é só a carga inicialmente de 1, 4 vezes 10 a terceira, e a soma dos raios 5 mais 15 dá 20. 15 vezes 4 é 60, 60 dividido por 20 dá igual a 3. Então eu tenho que 3 vezes 10 elevado a menos 3 é a carga da esfera de raio maior. Eu vou então procurar se diz que a esfera de raio menor tem 1 vezes 10 a menos 3, ou se a de maior tem 3 vezes 10 a menos 3, que é exatamente o que diz a nossa alternativa da letra D, que diz que a carga da esfera maior será de 3 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Então a nossa alternativa correta é a letra D, de detona fera. Esse é seu ano. Uma esfera metálica isolada de 10 centímetros de raio é carregada no vácuo até atingir o potencial de 9 volts. Em seguida, ela é posta em contato com outra esfera metálica isolada de raio 5 centímetros, inicialmente neutra. Após atingir o equilíbrio, qual das alternativas abaixo melhor descreve a situação física? Olha aí, Fera, uma questãozinha do ITA que a gente vai resolver de forma bem simples, só ficando atento a esses dois passos. Como ele disse para a gente quanto era o potencial e não disse quanto era a carga da esfera metálica de raio 10 centímetros, a primeira coisa é encontrar quem é essa carga. Perceba que raio aqui na fórmula, porque a gente está falando de quanto é o potencial fora da esfera, tá? Ele fala do potencial na esfera, na verdade, desculpa. Como aqui a gente usa R, é porque ele está falando do potencial da esfera. Para achar a carga, R que está aqui dividindo passa multiplicando e a constante que está aqui multiplicando passa dividindo. Então eu tenho que a carga Q vai ser igual a R, R aqui da esfera 1, vezes o potencial que essa esfera tem, tudo isso dividido pela constante. Eu nem vou calcular, porque eu vou utilizar essa informação no meu segundo passo. Essa é a carga na esfera 1, que no início era a única esfera que estava carregada, porque a esfera 2 estava sem carga, ela estava inicialmente neutra. Então, essa quantidade aqui, que é a soma das quantidades de carga, vai ser igual à carga da esfera 1, que é isso aqui. Para encontrar a carga final depois do contato elétrico entre as esferas, lembra que é uma divisão proporcional. Q1 está para R1, como Q2 está para R2, como a soma das cargas está para a soma dos raios. Ou se você quiser fazer direto, a carga na esfera é o raio dessa esfera vezes esse produto da carga dividido pelo produto dos raios. Simples assim. A carga na esfera 1 vai ser igual ao raio 1 vezes o somatório das cargas, que é igual à própria carga 1, e aí olha só quem é, R1 vezes V dividido pela constante, tudo isso dividido pela soma dos raios, que é R1 mais R2. Nossa, Ives, isso está horrível, muita letra. Calma, na hora que a gente colocar os valores, vai ficar muito simples de resolver. Lembrando, se os raios aqui estiverem todos na mesma unidade, não é preciso que a gente se preocupe em fazer transformação, porque a gente vai acabar fazendo uma simplificação. Aí olha só, aqui eu tenho R1 em centímetros, dando igual a 10. E aqui embaixo eu tenho 10 mais 5, 15. Centímetro e centímetro, não precisa transformar. Aqui em cima, como eu tenho a constante, e a constante está em newtons da Sistema Internacional, metro quadrado, eu tenho que usar o raio em metros. Aqui embaixo e em cima não precisei, mas aqui, como eu tenho unidades diferentes, eu vou transformar. O valor do raio, 10 centímetros, vira 0,1 metro.
O valor do potencial foi dado na questão 9. E isso aqui está dividido pela constante, que é igual a 9 vezes 10 à nona. Quando eu divido, é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso. Então, eu tenho aqui 1 sobre 9 vezes 10 à nona. Veja que aqui eu consigo simplificar. Eu tenho que a carga 1 vale 10 sobre 15. Eu posso simplificar por 5 cada membro e ficar com 2/3. E isso vai multiplicar aqui 1, e esse 10 à nona passa como 10 elevado a menos 9. Só que aqui está multiplicando por 0,1, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, eu vou subtrair mais 1 aqui no expoente. 2 sobre 3 é aproximadamente 0,66. 10 elevado a menos 9 menos 1 é 10 elevado a menos 10. Então, a carga na esfera 1 é 0,66 vezes 10 elevado a menos 10. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A, de acabou. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos.